E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, coisa que é novidade para muita gente, por incrível que isso pareça, né? Eu tenho visto bastante gente chegar e nunca teve contato com queijo vegetal, apesar de não consumir queijos tradicionais, principalmente por conta de alguma situação na saúde, né? Normalmente são pessoas que têm intolerância à lactose ou têm alergia à proteína do leite de vaca, não consomem leite, derivados, né, de um modo geral, mas por outro lado não conhecem tanto assim os queijos vegetais, né? E isso eu tenho entrado em contato recentemente com isso porque eu vou fazer um evento agora, e esse evento totalmente online, gratuito, para participar. Inclusive, na descrição desse vídeo tem o link para você se inscrever e poder participar. É um evento no qual, em 3 aulas, eu vou te mostrar o caminho para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E o interessante é que essas pessoas ainda não se depararam com queijo vegetal. Por um lado, por que eu falo que é interessante? Porque ainda não perceberam como que o mercado está se desenvolvendo aos poucos nessa questão dos queijos vegetais. Porque em relação a sabor, por exemplo, em relação à textura, o que a gente tem de oferecimento pelas indústrias ainda deixa um pouco a desejar. E é por isso que em casa, você fazer o seu queijo vegetal em casa, você pode ter resultados bem melhores, bem mais acessíveis financeiramente, tá? E com uma qualidade final muito mais interessante. Porque, assim, normalmente quem tem intolerância à lactose acaba por optar, na hora de comprar um queijo e tal, por um queijo sem lactose, né? Mas o que acontece? Ainda assim, ele é proveniente da indústria animal, ou seja, é um leite animal, no qual foi utilizado enzimas para quebrar a lactose e não ter lactose no produto final, né? Assim, como eu não tenho nenhum problema com lactose em relação à saúde, né, o meu problema é muito mais ideológico em relação ao consumo de produtos animais. Eu não sei até onde as pessoas que são intolerantes à lactose, inclusive se você é intolerante à lactose, você pode me responder isso com maior precisão, né? Até onde pessoas que são intolerantes à lactose podem consumir esse queijo sem lactose, sem fazer mal nenhum. E eu digo isso porque eu também não sei até onde esses queijos eles não são passíveis de contaminação cruzada. Eu não sei se há uma certa desconfiança nisso, se tem gente que é extremamente intolerante à lactose e não pode consumir um queijo sem lactose, porque existe esse perigo da contaminação cruzada, né? Enfim. Mas, por outro lado, ainda assim tem gente que não consome, ou pelo menos está querendo diminuir o consumo de queijos tradicionais pelas questões da saúde mesmo, né? Porque esse queijo sem lactose, ele ainda assim tem toda a gama de gordura presente no leite animal e de maneira concentrada, né? Ou seja, o queijo ele acaba tendo, em relação às gorduras, uma quantidade de gordura saturada muito grande. Isso daí para o nosso colesterol não é a melhor coisa para a gente ter, né? É para a gente consumir, no caso. Que, por outro lado, os queijos vegetais, a base deles são os ingredientes do reino vegetal, né? E disso daí estamos falando do quê? Estamos falando principalmente de oleaginosas, leguminosas, tubérculos, cereais. São ingredientes que têm a porção gordurosa disso é muito mais gordura insaturada, que são gorduras benéficas até para o nosso organismo, tá? De repente, você já viu algum queijo vegetal sendo vendido aí e tal, já foi ver e viu que também tem bastante gordura saturada. Então, aí volta no começo
desse vídeo aqui, né? Porque uma coisa é a gente pensar do que está vindo da indústria. Outra coisa é o que a gente pode fazer em casa, as nossas escolhas em relação aos ingredientes que a gente vai usar para fazer um queijo vegetal. Tá? Se a gente pega, por exemplo, castanha de caju, se a gente pega amêndoa, tá? Isso daí são ingredientes super saudáveis, né? E que tem uma carga de gordura muito saudável também, e principalmente se a gente for fermentar isso daí, coisa que os queijos vegetais que são vendidos, a maioria deles não são fermentados, e a gente ganha muito com a fermentação. E a gente fazer em casa, o ganho é duplo. Primeiro porque a gente pode fermentar, portanto, né, com probióticos naturais, feitos em casa, e a gente vai ter um aporte nutricional maior no nosso queijo vegetal, porque a própria fermentação, as bactérias que estão ali, elas vão produzir ácidos orgânicos, vão produzir antioxidantes, vão produzir vitaminas, produzir enzimas. As próprias bactérias, elas podem povoar o nosso intestino, ou seja, fermentação literalmente é muita vida. E depois disso, a gente consegue consumir produtos extremamente frescos. Assim que eles ficaram prontos, a gente consegue consumir no ápice do frescor. Né? E isso daí, principalmente, sem utilizar conservantes algum. Porque imagina só, uma empresa que dá 2 meses de tempo de prateleira num produto. Como que consegue isso? Alguma coisa tem, né? Sendo que em casa, de repente, uma semana, 10 dias é o tempo de consumo que a gente vai ter. Se estamos consumindo, guardando na geladeira e tal, 10 dias mais ou menos, em vista de 2 meses, de repente 3 meses, alguma coisa acontece. E em casa a gente faz isso livre de conservantes. Portanto, quando a gente fala de queijo vegetal, estamos falando sim de um produto que ele é naturalmente livre de lactose e também bem mais saudável.